Bom, estou preocupado assim porque as pessoas não estão fazendo muito teste. O último teste tinha uma questão, só para ver se, vamos dizer, eles tinham entendido a ideia geométrica do produto escalar, e depois todas as outras questões eram a mesma questão. Então, quer dizer, a primeira, ficou claro, quer dizer, você tem uma reta, uma semi-reta, né? Não lembro se é S, R1, R2, alguma coisa assim. Acho que é S, T1 e T2. Então, aqui você tem π sobre 6, aqui você tem π sobre 4. Na verdade, não é, vamos dizer, se você botar S aqui, né, e a T1 aqui, é assim, mas você também poderia ter a S aqui, ter a T1 aqui, com π sobre 6, e a T2 aqui sendo π sobre 4. Né? Então, aqui você teria, vamos dizer, aqui é 30 graus, aqui é 45 graus, aqui seria 30 graus, e aqui seria 15 graus. E aí você tem um vetor que parte daqui, um com tamanho 4, o outro com tamanho 3, eu não sei qual é 4, qual é 3, mas não importa muito. Então, vamos dizer, o produto escalar vai dar 4 vezes 3 vezes o cosseno ou de 75 ou de 15. E aí todas as respostas davam certo, menos uma que dizia que era negativo. Esse ângulo não tem como ser negativo, não tem como ser mais de π sobre 2. Né? Alguém teve ou acha que teria dificuldade de fazer isso? Basicamente, você vai ter que... É isso, você vê que vai ser 3 vezes 4 vezes o cosseno, que pode ser de 15 graus ou 75 graus. Né? E aí, vamos dizer, esse daqui é igual a 45 graus menos 30 graus, e esse daqui é 45 graus mais 30 graus, e todos dois, então, você pode calcular pela fórmula do cosseno da soma da diferença. Tá bom? Tá tranquilo. Bom, o seguinte era uma coisa assim, que eu não me lembro direito, mas eu tinha aqui um vetor, um ponto B aqui, né? Com coordenadas, acho que B1, B2 e um ponto A, com coordenadas A1, A2, e aí você tem essa reta aqui, e você vai... Tem várias maneiras de perguntar, eu não me lembro se pergunta, é o ponto de B, dessa reta mais próximo de A? É isso? Mas qual era a pergunta? A projeção ortogonal de A sobre... Então, isso aqui, né? Esse cara daqui. Então, vamos dizer, você pega, não tem escrito, não tem o vetor aqui, tem só o ponto, né? O ponto aqui. Você projetou, tem a origem, tem o B, você fez a reta aqui, projetou o ponto A aqui. Isso aqui é diferente do O, né? Que é esse aqui. Então, basicamente é isso, você tem que projetar aqui. Então, tem várias respostas. Né? Primeiro, é o ponto da reta que está mais próximo de A. Segundo, a interseção da reta com essa reta que passa por A e é perpendicular a R. Isso pode ser obtido de que maneira? Repare que se você tem o ponto, esse vetor B aqui, né, ele tem uma
vamos dizer, ele tem coordenadas B1, B2. Essa reta daqui é perpendicular a B. Então, essa reta daqui tem equação, vamos dizer, são os pontos que B1, B2. Se eu pegar um vetor daqui, representando um ponto aqui, se eu pegar esse vetor, multiplicar escalarmente por esse, não importa qual é o vetor que seja aqui, a projeção aqui vai dar sempre a mesma, então esse produto escalar vai dar sempre o mesmo. Então, isso daqui, escalar x1, x2 é uma constante, né? Então vai ser B1x mais B2, B1x1 mais B2x2 igual a uma constante, e essa constante você pode obter, né? Quem é C? Então você tem que A está nessa reta. Então, B1, A1 mais B2, A2 é esse C. Tá legal? E também você pode obter esse A barra pela fórmula que a gente deduziu da projeção, né? Então, a barra vai ser o vetor O escalar OB dividido por OB vezes OB. Tá? Oi. Constante? Porque é o seguinte, ó, eu tenho aqui um vetor. Aí, digamos assim, vamos botar ele com o pé na origem. Então, se você pegar uma reta qualquer perpendicular a esse vetor, se você pegar um ponto qualquer, P daqui, repara, o vetor OP se projeta nesse ponto. Então, não importa se ele está aqui, se ele está aqui, ele sempre se projeta nesse ponto. Então, o produto escalar de OP por esse cara aqui, que eu vou chamar de N, é sempre o mesmo se o cara está nessa reta aqui. Porque vai ser essa projeção vezes o tamanho de N. O tamanho de N está fixo e a projeção é a mesma para todos os pontos da reta. Então, eu posso dizer, né, que essa reta R é igual ao conjunto dos P, tais que OP escalar N, vou botar uma flechinha em cima do N também para ficar bonitinho, igual, digamos que eu pegue aqui um ponto P0 que eu conheço. Então, aqui eu posso dizer assim, isso é igual a OP0 tá legal? Se eu botar um sistema de coordenadas canônico aqui, então eu vou pegar um ponto P, vai ser XY, o P0 vai ser X0, Y0, e eu vou ter o OP vai ser dado por, vamos dizer que o N é AB, então isso daqui vai ser XY escalar AB é igual a uma constante. A constante é AX0 mais BY0. Se eu pegar outra reta, paralela a essa, outra reta, essa parte aqui, AX mais BY, é sempre a mesma. O que vai mudar é a constante, que é dada pela projeção. Se fosse no espaço, isso seria a equação de um plano. Eu pegaria um vetor, e aí pegaria todos os caras que se projetam, né? Esse aqui seria um plano assim, e todos os pontos desse plano se projetariam aqui nesse ponto. E aí eu teria AX mais BY mais CZ, digamos, esse vetor aqui seria ABC, e aí igual a uma constante que eu chamaria de D.
Tá legal? Não pode ser mais ou menos, não. Quer dizer, você está dispensada porque você é engenheira de computação, mas vocês aí não. Vocês têm. Não, porque você pode, vamos dizer, você pode ter outras armas, vamos dizer, outras vantagens competitivas, que seria entender direito, linguagem de programação, compiladores, um monte de outras coisas. Eles têm que saber matemática, tá? As coisas básicas assim, ter isso bem entendido, porque isso que é o seu diferencial. Você entendeu isso bem, você consegue voar a partir dali. Se você não entende isso bem, você vai estar que nem o cara que decorou essa fórmula aí. É só porque. Olha, falando de qual for igual, porque eu não sei muito matemática, tá bom? A intersecção entre R e a reta dada por A1, A2 mais T, D menos D2, É isso daqui, ó. Essa reta daqui, ó, essa reta aqui, pode ser dada por essa equação. Mas ela também, peraí, ela também pode ser dada assim, né? Eu pego o A, que é A1, A2, mais T vezes um vetor dessa reta. O vetor dessa reta é um vetor que eu não tenho outro ponto aqui, mas esse vetor aqui é perpendicular a esse. E tem uma coisa simplesinha, depois a gente sabe o produto escalar, que é o seguinte, ó, você tem o vetor B1, B2. Eu quero aqui um vetor ortogonal ao B1, B2. Então, eu tenho que fazer alguma coisa que multiplicado por esse, mais alguma coisa multiplicado por esse, dê zero. Então, ó, menos B2, B1 é zero. Se eu podia pôr B2 menos B1 também aqui. Tá? Menos B2, B1 significa girar esse cara 90 graus para cá. B1 menos B2 é girar para cá. Tá? Então, aqui você vai fazer A1, A2, A1, A2, mais T vezes menos B2, B1, essa reta, interseção com essa vai dar esse ponto também. Tá? Não, foi bom, eu nem tinha, não estou com a questão aqui. Então, tem várias maneiras de você caracterizar esse ponto daqui. Cada uma delas tem uma faceta diferente. Tá? Por exemplo, você dizer, ó, pega a reta que passa por aí, é perpendicular a essa daqui, onde cortar, tá bom. Agora, como eu dou essa reta? Eu posso dar assim, né? E aí esse C é dado dessa maneira. Eu posso dar assim também. Uma é a equação paramétrica, quer dizer, você caracteriza a reta como um movimento retilíneo uniforme. A outra você caracteriza como um conjunto, como conjunto dos caras que se projetam no mesmo ponto. Então, isso vamos dizer, é um entendimento geométrico da projeção. E essa fórmula daqui passou por usar o produto escalar para fazer isso. Quer dizer, a gente pegou a gente queria projetar o cara aqui, tem aqui o OB aqui, né, que é o O, que é o B. Aí você tem aqui o A, o A aqui. Então, a gente quer fazer esse daqui, projetar aqui, então você tem que multiplicar pelo cosseno desse ângulo. Uma maneira simples de obter esse cara multiplicado pelo cosseno do ângulo, já com o sinal certo, porque o ângulo podia estar assim, é pegar esse cara e fazer o unitário dele. Ou seja, a gente pega aqui um cara, que é o OB, só que a gente divide pela norma do OB. Então fica unitário. Quando ele é unitário, o produto escalar vai dar a norma desses, a norma dele que é 1,
vezes o cosseno do ângulo. Então, já me dá esse tamanho daqui. Para obter o vetor, né, para obter esse vetor e não o número, então eu tenho que pegar esse número que eu obtive e multiplicar por esse vetor cor-de-rosa. Então, eu tenho OB no denominador, quer dizer, aqui eu tenho OA escalar OB dividido pela norma de OB. E agora eu multiplico por esse cara dividido pela norma de OB. Então, por isso que eu tenho que a norma de OB está ao quadrado aqui. Bom, então, digamos, entendemos isso. Então, agora é fazer... Aí tem uma coisa que me preocupou, foi que eu acho que ninguém fez a última. É o que vai, quando vocês estiverem fazendo curso de probabilidade, de estatística, vai distinguir você dos alunos de estatística. Porque eles caminham como cegos na escuridão, porque eles não sabem que tem um produto escalar por trás do que eles estão fazendo. Então, agora, tem várias maneiras de você pensar de novo esse problema. Você tem uma reta, dada aqui por um vetor V, e eu quero aqui um ponto, digamos, dado por um vetor U, e eu quero saber quem é o ponto dessa reta que está mais próximo desse. Então, essa reta, no caso aqui, ela está passando pela origem, então essa reta daqui é o conjunto dos TV tem R. O meu U tem coordenadas, mas, bom, eu escrevo assim, ó, eu pego um ponto P aqui e eu olho para essa distância aqui, né? TV menos U, essa norma, e essa é a função que eu quero minimizar, quero o mínimo dessa função. Quando o t for lá para infinito, essa distância vai para infinito. Quando for para menos infinito, vai para infinito também. Só que como a distância tem uma raiz quadrada, eu elevo ao quadrado, porque minimizar o módulo ou o quadrado do módulo. Então, eu chamo isso aqui de f de t. E agora eu quero o mínimo disso aqui. Isso daqui, ó, é TV menos U, TV menos U. Por que eu não vou colocar coordenadas? Não encher o quadro de coordenadas inutilmente, que pode atrapalhar de eu ver a função do segundo grau aqui, né? Que é T2 VV menos 2T UV mais U. Então, trata-se de achar, quer dizer, uma questão que podia cair no Enem, certo? Achar o mínimo de uma função do segundo grau. Nessa hora eu sempre penso, coitado do meu sobrinho, que teve que decorar a fórmula do mínimo do segundo grau. Já falei isso. O tempo que o cara leva para decorar essa fórmula, ele aprendia a derivada. Então, aqui, como eu não sei essa fórmula, bom, é a média das raízes, mas f' de t é igual a 2 vezes tvv menos 2 uv. Logo, isso aqui igual a zero, t é igual a uv sobre vv. Então, esse ponto aqui que a gente está procurando, P0 é igual a UV sobre VV vezes V. Não podia deixar de ser. É a mesma fórmula da projeção. Uma outra maneira de deduzir a fórmula da projeção que eu não fiz porque eu estou vendendo geometria. Estou vendendo que... Outra maneira de demonstrar que é esse cara aqui, você faz a projeção, pega um outro ponto aqui,
Ele diz, bom, essa distância aqui, o quadrado dessa distância aqui é o quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, é esse quadrado aqui mais alguma coisa. Então, a hipotenusa é maior que o cateto. Então, qualquer outro ponto que eu pegue aqui, a distância daqui a aqui, vai dar a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo que tem esse cara como cateto. Então, a hipotenusa é maior que o cateto, então OP é sempre maior ou igual que OP0, com igualdade só se o P for igual a P0. Cadeia. Ah, você derivou aqui você derivou aqui direto, sem abrir? Pode, pode. Tudo bem. É só assim, vai ser uma regra da cadeia de função de... Esse V aqui pode estar num espaço de dimensão infinita. Esse V pode estar num espaço vetorial de dimensão infinita, inclusive. Então, está derivando a função que leva T em TV, que corresponde à função de R num espaço de dimensão infinita. Não tem nenhuma dificuldade adicional, só estou chamando a atenção que não é para você fazer a conta como se estivesse multiplicando dois números. Entendeu? Quando está aqui, não, aqui isso aqui é um número. Tá? Oi. Porque o ponto dessa reta, está aqui o V, eles são os múltiplos de V, então eles são da forma TV. Quando eu pego um P aqui, ele é um TV. A distância a esse ponto é o U. Então, TV menos U, a norma de TV menos U. Essa é a distância. Hã? Não entendi? Eleva ao quadrado, porque senão eu ia ter que... Se eu não elevar ao quadrado, eu vou ter que botar uma raiz quadrada aqui, eu vou ter que derivar uma raiz quadrada. Hã? Porque a norma... Eu estou dizendo o seguinte, quando eu tenho um produto escalar está definido, então eu digo, ó, eu vou medir a norma dos meus vetores pela raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo. Porque em R2 corresponde a medida que eu obtenho pelo teorema de Pitágoras, em R3 também, e aí eu generalizo isso para Rn, quiçá para outros espaços mais... Tá? Então, repara, aqui não tem... Uma vez que eu tenho produto escalar, não tem nada mais aqui. Eu faço a figura no plano. Inclusive, a coisa é no plano, né? Porque tudo está acontecendo no espaço gerado pelos vetores U e V. É um plano. Mas eu posso estar... Esse plano pode estar em Rn, pode estar no espaço das funções contínuas, já bem em R, ou em algum outro espaço vetorial. Tá? Mas é o mesmo desenho e, principalmente, é a mesma conta. Se eu apagar o desenho, a conta continua valendo. Tá legal? Tá bom. Acho que seja... não, mas tem coisas assim, as melhores coisas são aquelas que você não entende, né? Que ficam incomodando você 10 anos. E um dia você diz, porra, entendi nada. Ah, mas e na pesquisa científica tem uma coisa assim. Os quaternions, os historiadores ainda não contei, mas talvez vocês já tenham visto no vídeo, foi isso. O Hamilton cismou de generalizar os números complexos para a dimensão 3 e ficou 10 anos tentando aquela porcaria, não conseguia, quando ele foi para a dimensão 4. E aí tudo deu certo. Então, é assim. Então, o importante aqui é isso, ó.
E a questão é só essa, você está num espaço onde você mede as distâncias de alguma maneira que venha a ser a raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo. Então, então eu propus a seguinte questão, quer dizer, eu estou em RN, né, e eu tenho... É a mesma história da aula passada. Tem N pessoas mediram lá o negócio e tal, e você tem X1. Eu não estou em RN, né? Eu tenho aqui um segmento, e eu tenho N pessoas mediram esse segmento, cada uma delas me deu um número, eu tenho isso daqui. E aí eu quero escolher um X barra que eu vou dizer, não, então com esses dados eu vou arbitrar que a medida do cara é o X barra. Ele é o melhor que eu posso fazer. Se é mesmo, nunca saberemos, porque medir mesmo é difícil. Tá? Então, formulação disso, eu posso dizer o seguinte, ó, se eu medir N vezes, se eu tivesse medido certo, eu deveria ter encontrado um cara nessa reta daqui, que é o conjunto dos T. Pego para cada número real T, eu tenho um vetor assim. Porque devia ter todos os caras iguais. Então, o cara certo seria o meu X barra, X barra, X barra, X barra. É um cara que está nessa reta. Só que o cara que eu achei é esse aqui. Ele está aqui. X. É igual a esse cara daqui. Não é reta de probabilidades. É o seguinte, está aqui. Eu estou só pensando assim, eu tenho um vetor, eu posso pensar, eu tenho N medida, eu posso pensar que é um vetor em Rn. Se esses caras todos tivessem lá aferidos pelo Inmetro, com todo o rigor, saindo lá da fábrica, o Inmetro está tudo perfeito, essas medidas iam ser todas iguais. Então, ele estaria sobre essa reta. Então, essa reta aqui é os caras ideais. Oi? Dois. Hã? Número 1? Assim, é o mais simples, né? Quer dizer, eu escolho aqui um vetor, então eu tenho esse vetor aqui, né, que eu chamo 1. É o meu vetor, vamos chamar aqui de U. Tá? Esse vetor não é unitário, em princípio. Bom, e eu quero... Então, eu vou dizer o seguinte, olha, uma maneira razoável seria, eu dizer, eu vou pegar aqui esse cara e vou projetar aqui, vou pegar o cara mais próximo. Então, esse cara daqui seria o X barra. Isso é a mesma coisa que eu acabei de fazer. Então, esse cara daqui, eu vou chamar de X barra grande aqui, porque não tem negrito. Tá? Esse X barra grande aqui, eu sei, eu acabei de deduzir isso, né? Ele vai ser X escalar U sobre U escalar U. Isso daqui, X escalar U, ó, U é esse cara. Isso aqui é x1 vezes 1, mais x2 vezes 1, mais x3 vezes 1, mais xn vezes 1. Então, é x1 mais x2 mais xn. O escalar U é 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, n vezes. Então, isso aqui sobre n vezes 1. Esse cara daqui é o x barra, que é a média aritmética.
Beleza, então essa distribuição legitima essa. Repare, eu estou usando essa distância baseada numa fantasia geométrica, né? Quando eu era em R12 e tal, uma coisa geométrica e tal, mas é arbitrário. Né? Inclusive, tem até uma cara de maluquice, assim, mas legitimou a média aritmética. Mas eu digo, é mais do que isso, vai além. Porque imagina que eu dissesse assim, olha, mas vem cá, aqui, sempre a história dos míopes, os não míopes e tal, tem probabilidades diferentes desses caras estarem certos. Né? Então, esse cara aqui eu confio nele P1, o outro eu confio P2, até Pn. Cada um tem uma probabilidade e eu acho que essas probabilidades, vamos dizer, esses pesos, essas probabilidades têm que pesar. O cara com mais probabilidade está certo, essa probabilidade tem que ser o peso dele na média. Então, eu queria trocar, né, eu queria o meu x barra igual a P1x1 mais PNxN. Tá? Esses caras aqui somam 1, são probabilidades. Eu acredito nisso. Acho que é razoável. Então, está furado esse raciocínio. Ele vai me dar a média aritmética, mas eu quero uma média ponderada. Aí eu digo, mas não tem problema. Vou inventar um produto escalar que vai me dar uma medida dessa distância aqui, que vai se chamar desvio padrão. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou fazer o seguinte, eu vou trocar o meu produto escalar, tudo aqui permanece igual, só que eu vou mudar a definição. Vou dizer que o produto escalar de x por y, eu vou botar os pesos, vou botar P1, x1, y1, mais P2, x2, y2, mais Pn, xn, yn. Botei o peso no produto escalar. Por que eu posso chamar isso de produto escalar? Porque satisfaz aquelas propriedades do produto escalar. É comutativo, né? Se eu trocar x e y, não tem problema. Se eu multiplicar o x por t, isso sai multiplicado por t. É distributivo. Como os pesos são positivos, isso é sempre maior ou igual que zero, e só vai anular se todos os caras forem zero, supondo que as minhas probabilidades são todas... Não vou botar para participar da brincadeira um cara que eu acho que ele tem probabilidade zero de acertar. Bom, vai brincar, é o café com leite. Não vamos botar na fórmula, nem aqui, tá bom? Vai medir, mas não vai nem ser anotado. Então, mas sempre tem uma chance, né, do maluco acertar, né? Uma coisa assim, então, não é zero a probabilidade. Então, eu boto isso daqui, isso é um produto escalar. Feito isso, isso aqui está valendo. Só que esta fórmula aqui é outra. Né? Isso aqui agora vai ser P1 x1 vezes 1 mais P2 x2 vezes 2 mais etc. mais Pn xn vezes 1 dividido por U escalar U. P1 vezes 1 ao quadrado mais P2 vezes 1 ao quadrado mais Pn vezes 1 ao quadrado igual a P1 x1, quer dizer, aqui tem o U ainda, né? Mais Pn xn, U. Esse cara agora é o x barra. Então, agora eu botei um novo produto escalar que está legitimando a coisa em que eu mais acredito aqui, que é a média ponderada. Tá? Estou revelando, além do mistério da Santíssima Trindade, você aprende o mistério da variância. Né? Oi. Desse para esse, o quadrado é a variância, e a raiz quadrada é o desvio padrão. E como o pessoal de estatística de probabilidade é cego, devia chamar esse vetor aqui de desvio. Né? Mas ele não tem, acho que ele não tem nome, não sei. Tá? Então, se você
entendeu isso, você vai chegar na aula de probabilidade estatística, pô, sorrindo, né? Tá? Depois tem coisas que você faz que estão ligadas a isso, covariância, correlação, tem a ver com, né, você tem ângulos envolvidos aí. A esperança é a média. A esperança é a média. A esperança é a média ponderada pelas probabilidades. Tá? Então, como eu acredito, né, a coisa que eu mais acredito é que se as probabilidades são essas, então eu vou chamar de esperança, de valor esperado, de média, se quiser. Esse cara daqui. Se esse produto escalar está me dando uma norma que legitima isso aqui, eu acredito nela. Então, por trás de, vamos dizer, pairando por trás das coisas que você faz, é a variância, desvio padrão, tudo, tem esse produto escalar aqui. E essa, vamos dizer, esse cara que é a esperança, vamos dizer, esse cara aqui, ele é legitimado porque ele é o mais próximo desse por essa medida. Oi? Eu não veio de outra reta, eu fiz, não, eu construí toda essa, tudo isso é uma fantasia geométrica que eu construí. Olha só, você tem N medidas, N medidas. Uma é sua, outra é dele, outra é dele. Então, cada um de nós tem uma medida. Então, cada um de nós tem um número e a nossa medida, cada uma, a sua medida é x1, a do Júlio é x2, etc, etc. Então, aí eu botei um vetor e disse, isso aqui foi o que é o resultado do nosso experimento. Medimos isso. É um ponto em Rn. Este ponto, idealmente, tinha que ter todas as coordenadas iguais, porque nós medimos a mesma coisa. Ou, vamos dizer, podia ser que não, entendeu? Fossem resultados destrambelhados. Eu digo, não, mas eu quero dar um número que seria o valor esperado desse negócio. Se esse é o valor esperado, todos deveriam ter dado o mesmo resultado. Então, eu estou procurando um ponto dessa reta. Como eu tenho esse, eu vou procurar o ponto mais próximo, que é o que eu acabei de trabalhar aí nos problemas anteriores. Mas este mais próximo, ele depende de eu definir a distância. Eu posso definir distância sem produto escalar, tem distância que não vem de produto escalar. Mas se puder vir do produto escalar, tem toda essa geometria aqui por trás. Então, o que eu observo é que tem um produto escalar que me faz com que esse cara daqui que está mais próximo desse seja exatamente a média ponderada, que é o que eu acredito. Claro, isso significa também o seguinte, quer dizer, se você é o cara que decide o produto escalar, você pode escolher um ponto aqui. Esse produto escalar vai dizer, olha, eu vou pegar, eu estou aqui e eu vou botar o aeroporto ou vou fazer alguma obra no cara mais próximo desse ponto. Aí você decide, escolhe um produto escalar que vai fazer com que o ponto mais próximo desse seja o quintal da sua casa. E aí você vai ser beneficiado por alguma coisa. Então, a decisão, quer dizer, quando você otimiza alguma coisa, tem o critério. Como é que você decide? O ótimo é ótimo por que critério? Ele minimiza alguma função. Quem decide que função é essa está tomando uma decisão que tem pode ter uma margem de política grande. Eventualmente, você consegue ter critérios técnicos bem claros que digam, não, essa é a métrica. Saibamos que... Então, não existe uma métrica em Rn. Quando a gente está em R2, R3, a gente não está fazendo relatividade nem nada, a gente a média e tal. Mas quando a gente está fazendo uma coisa em Rn, a gente está criando
uma métrica que pode passar por criar um produto escalar. Aqui eu estou feliz, por quê? Porque eu quero muito que a métrica me diga que o cara mais próximo aqui seja essa média ponderada. Então, essa métrica disse isso, então gostei. Eu quero. Tanto que eu vou agora chamar, né, o quadrado dessa distância de variância, vou chamar essa distância de desvio padrão, vai ter tudo, é uma nomenclatura adequada. Não, estou dizendo, essa distância aqui ao quadrado é a variância, que é P1 x1 menos x barra ao quadrado, mais P2 x2 menos x barra ao quadrado, mais xn, Pn xn menos... Não, isso aqui é é que me dá o x barra, o valor esperado. Tá legal? Não, vai ler, lê aí. Já mandei as referências, agora estuda. Oi. Sim. Está aqui a distribuição de probabilidade. Ó. Não, está aqui a distribuição de probabilidade. Tá certo? Eu disse, olha, eu tenho uma distribuição de probabilidade que me faz pensar que a média aritmética não é a melhor escolha, e sim esse cara daqui. Então, você tem a distribuição de probabilidade, automaticamente você tem a variância, o desvio padrão, a esperança, tudo depende da distribuição de probabilidade. O que eu estou dizendo é que essa distribuição de probabilidade ela é colocada dentro de um produto escalar que faz com que isso tudo seja álgebra linear. Quem está dizendo que vocês têm que aprender isso não sou só eu, não. Eu já vi colegas da estatística dizerem, poxa, eu devia ter estudado mais álgebra linear. Aproveitem. Tá? Bom, então, encerrada essa história de projeção, mesma coisa quando você, vamos dizer, faz a compactação no arquivo, você também, em geral, pode pensar assim, você está projetando alguma coisa. Que não seja tão simples assim. Bom, então vamos mudar de assunto, falar de transformações lineares. Significa o seguinte, depois que você viu vetores flechinha, equação da reta, produto escalar, projeção, transformações lineares, você está equipado para sentar no curso de álgebra linear e se sentir confortável. O que você faz na álgebra linear? Eu vou fazer transformações lineares só do plano no plano. O álgebra linear você vai fazer de Rn em Rn, com muito mais complexidade, muito mais coisas envolvidas, mas tem uma coisa geométrica que é bom entender aqui. A gente já fez uma transformação linear, que foi a rotação. E quando eu fiz a rotação, eu tinha a transformação, tinha o plano aqui assim, né? Tinha aqui o E1, o E2, e aí eu fiz esse plano, rodou em um certo ângulo θ, e aí virou aqui ε1, ε2. Esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui é θ. Então, aqui é ângulo reto, ângulo reto. Então, o cara que estava aqui, ele rodou, eu estou colocando aqui separado. Então, eu tenho a transformação de R2 em R2. O que ela faz? Ela pega o vetor
V que estava aqui, V1 é 1, é esse cara daqui. V2 é 2, é esse cara daqui. E ela transforma esse V no V aqui, que é o mesmo no seguinte sentido. Esse cara daqui é V1, ε1, e esse aqui é V2, ε2. Tá? Só, vamos dizer, esse cara daqui ficou do mesmo tamanho e fazendo o mesmo ângulo aqui. Tá? Esse θ aqui vou tirar ele daqui para não atrapalhar. Só que, eventualmente, nessa rotação, eu quero saber as coordenadas desse novo. Vamos dizer, esse cara daqui é o V rodado. É o rodado de V. E eu quero as coordenadas dele aqui no sistema E1, E2. Então, o que eu fiz? Eu disse, olha, meu ε1 é cosseno θ, seno θ. Tá? Cosseno, θ é esse ângulo aqui, então cosseno θ aqui, seno θ aqui. E o ε2 é menos seno θ, cosseno θ. Tá? Aqui o ângulo θ, então aqui é seno θ, só que está apontando para cá, então menos seno θ, cosseno θ. Então o meu V vai ser V1 cosseno θ, seno θ, mais V2 menos seno θ, cosseno θ. Isso daqui, se eu chamar esse cara daqui de A11, A21, esse aqui de A12, A22, isso daqui é exatamente a definição do produto da matriz A11, A21, A12, A22, pelo vetor V1, V2. É a definição. Tá? Talvez vocês já tenham visto isso antes. Repara que dá no mesmo, né? Você fazer esse vezes esse, mais esse, vezes esse, botar aqui, esse vezes esse, mais esse, vezes esse, botar aqui. Mesma coisa. Repara que isso daqui reproduz, então, uma coisa bem mais geral, né? Quer dizer, não precisava ser uma rotação. Imagina que eu simplesmente tivesse feito o seguinte, eu faço uma transformação que pega o E1, E2, o E1 e E2 quadriculam o plano assim, né? Vamos ver. Tá, eu tenho meu plano é quadriculado por E1, E2. Aí, digamos que eu mande o E1 aqui no ε1 e o E2 aqui no ε2. Então, eu deixo aqui a origem, Então, eu posso fazer um reticulado. Oi. Um torto mesmo. Mais ou menos assim, mas tá? Quer dizer, eu posso pensar assim, ó, quando eu dou E1, E2, eu dou um reticulado aqui, e eu tenho o meu papel quadriculado que me ajuda a desenhar. Se eu der as coordenadas do V, é mais fácil, né? Então, agora eu disse, não, tudo bem, as mesmas coordenadas eu vou jogar aqui e vai ser diferente. Ó, meu V agora vai... meu V agora vai vir aqui assim. Né? Quer dizer, aqui, ó, V igual a V1 é 1 mais V2 é 2. Aqui,
eu digo, ó, meu V agora vai ser, meu A de V vai ser V1 epsilon 1 mais V2 epsilon 2. Então, ele tem as mesmas coordenadas, mas num outro sistema. Lembra, não sei se na casa da avó de algum de vocês ainda existe, talvez da bisavó, né, uns descansos de panela, de prato, que são de aço inoxidável, que são pantográficos. Não sei se vocês já viram isso, existia antigamente. É mais ou menos isso, só que o descanso é rígido, vamos dizer, não pode... Aqui, esse tamanho aqui pode mudar, esse daqui pode mudar em relação a esse. Mais ou menos, é uma ideia simples. Né? Então, você transforma... Tudo que você tiver aqui tem uma transformação que tem uma certa homogeneidade. Só que, tudo bem, mas eu quero... É o seguinte, eu quero esse cara daqui, eu quero no sistema... Vamos dizer, aqui eu tenho a base... Vamos chamar... Vou botar o epsilon 1 e o epsilon 2 de outras cores aqui, né? Epsilon 1, epsilon 2, e na verdade eu tenho aqui o E1 e o E2. Então, para eu obter as coordenadas do V, eu posso observar o seguinte, o meu epsilon 1 ele tem que ter coordenadas A11, A21. Tá? Vamos dizer, eu desenhei isso aqui, eu queria até desenhar sem papel quadriculado, mas eu tinha papel quadriculado, só tinha papel quadriculado. Então, quando eu fiz esse desenho aqui, eu vou fazer de novo. Eu tinha aqui meu papel quadriculado, o mesmo que tinha ali antes. E eu peguei, só que aqui eu disse, não, mas eu vou fazer assim, o meu sistema de coordenadas agora é assim, e aqui eu tenho o epsilon 1 e o epsilon 2. Então, agora, nesse sistema aqui, eu faço o meu reticulado nesse sistema, só que está por cima do outro. Fica meio confuso, mas me ajuda a pensar o seguinte, esse vetor aqui, que veio parar aqui, né, ele era um pouquinho menos que 2 aqui, então, e 2 aqui em cima, então ele veio ali aqui, né, o A de V, ele é V1 epsilon 1 mais V2 epsilon 2. Mas, ao mesmo tempo, eu vou dizer, mas o epsilon 1 tem suas coordenadas aqui. E o epsilon 2 tem suas coordenadas aqui. Então, esse cara daqui, se eu escrever em coordenadas brancas, ele é V1, A1, A2, 1, mais V2, A1, 2, A2, 2. Sim, se você estiver fazendo uma animação, será isso, mas eu não estou fazendo uma animação. Se você estiver fazendo, é isso. Tá? Você pode, inclusive, vamos dizer, pode inclusive fazer isso, né? Você fazer uma animação que essa base aqui vai deformando. Tá? Quer dizer, você pode dizer, não, eu tenho a base que começa aqui, né? Aqui o E1 é 1, 0, e o E2 é 0, 1. Aí, de repente, esses caras vão mudando. Se as coordenadas do V permanecem as mesmas, ele vai se movendo. E, na verdade, se você tiver uma figura aqui, por exemplo, imagina que você tem aqui uma figura assim, vou fazer uma figura
eu não vou conseguir reproduzir direito, mas... Quando ela chegar aqui, ó, esse cara daqui corresponde a esse ponto, vou fazer ele, sei lá, em verde aqui, né? Corresponde a esse ponto aqui, e ele vai vir até aqui, depois vai descer mais ou menos assim, vai subir por aqui, vai vir aqui assim, e vai fazer uma coisa assim. Então, quando eu for deformando esses caras para eles virarem esses daqui, essa figura vai se deformando aqui assim. Beleza, inclusive, exercício, vamos pegar o GeoGebra e fazer umas brincadeiras assim, tá? Fazer as coisas se deformarem. Né? Bom, então, é uma coisa extremamente simples. Quer dizer, isso daqui vai ser dada por uma matriz. Isso daqui é A11, A21, A12, A22, V1, V2. Tá? Repara que, assim como por trás de toda equação do segundo grau tem uma função do segundo grau, por trás de todo sistema linear, né, se você tem um sistema linear A11 x1 mais A12 x2 igual B1, A21 x1 mais A22 x2 igual a B2, você pode dizer, por trás desse sistema linear tem uma transformação linear. Ou seja, se eu quero aqui, eu dou o ponto aqui, B1, B2. Eu quero achar, né, x1, x2, tal que A11, x1 mais A12, x2 é B1, A21, x1 mais A22, x2 é B2. Eu posso dizer que eu quero isso daqui igual, né, se eu trocar aqui, esquece esse sinal de igual aqui, vou aproveitar aqui. Então, significa que eu estou dando um ponto aqui e eu quero achar um ponto daqui que, por essa transformação, foi levado nele. Resolver o sistema é isso. Isso já me diz, por exemplo, geometricamente, tem uma coisa, por exemplo, que é óbvia, que é a seguinte: se esses dois vetores são linearmente independentes, eu sempre consigo escrever esse cara daqui como uma combinação desses dois. Porque eu vou querer isso, né? Eu vou querer que x1, vou apagar aqui agora, né? A de x1, x2 igual a x1, y1 mais x2, y2, que é igual a x1 vezes isso mais x2 vezes isso. Então, eu achar o B1, B2 significa escrever esse B1, B2 como combinação linear desses dois caras aqui. Se eles são independentes, sempre é possível. Mas se por acaso essas duas colunas aqui, uma for múltiplo da outra, significa que esses dois vetores estão colapsados. Eu fiz merda aqui e quando eu mexi no negócio, eu amassei tudo e virou uma reta. Então, se o meu ponto B1, B2 não estiver sobre essa reta, o sistema não tem solução. E se estiver sobre a reta, tem infinitas. Porque, vamos ver, menos óbvio, mas tem infinitas. Tá? Então, já é, vamos dizer, você tem então já uma certa visão geométrica das possibilidades de soluções de um sistema linear que aparece logo. Então, entender essa geometria, essa figura aqui, principalmente, já é uma vantagem geométrica quando você está lidando com sistemas lineares.
ou com transformações, de maneira geral. Quer dizer, uma transformação linear pode ser uma rotação, que é geométrica, você pode ter um sistema linear, ou você pode ter, por exemplo, em economia, tem você pode pegar a economia de tudo, todas as coisas, vamos dizer, da economia, não sei quais são os nomes devidos, mas, tá, então você tem lá vamos chamar tudo de bem, de mercadoria, 1, 2, N. Tá? Aqui tem feijão, arroz, bolinha de gude, tudo que você quiser está aqui nesse negócio. Aí, você também gasta essas coisas. Né? Tá? Tem o feijão e tem a feijoada aqui no meio. Aí, vamos dizer, para fazer a feijoada, você gasta um tanto de feijão, um tanto de cebola, não sei o que e tal. Então, cada coisa que você tiver aqui, você tem uma quantidade de cada um desses caras que entra para fazer essa coisa. Então, você tem uma matriz enorme que... e vamos dizer, se cada uma dessas... Então, cada uma dessas coisas entra com uma quantidade aqui, A1, A2 e tal. Se cada uma dessas coisas tem... Vamos dizer, isso aqui significa que você tem A11, X1, mais A1N, Xn, igual a B1. Significa o quê? O quanto de A1 que você precisa, quanto de A1N que você precisa para fazer... O quanto do 1 você precisa, mais o quanto do 2 você precisa, mais o quanto do N você precisa para fazer o 1, digamos assim. Produzir um novo 1. Se você botar o preço de cada um aqui, ou o custo, pelo menos, de cada um, você tem o custo de produzir esse cara. Né? E aí você vamos dizer, mudou a matriz de preços, o vetor dos preços, e, na verdade, muda lá os custos das coisas. Você também pode, vamos dizer, matematizar coisas que não são simplesmente resolver sistema linear ou fazer transformações geométricas por meio dessa ideia de transformação linear, de matriz. Bom, mas é isso. Então, aqui, quer dizer, o que é uma transformação linear, então? Ela é dada por uma matriz. Uma matriz tem a seguinte propriedade. Se eu pegar a matriz A11, A21, A12, A22, multiplicar por Tx1, Tx2, isso aqui vai dar T vezes a matriz multiplicada por X1, X2. Vamos chamar isso aqui de A. Então, significa que se eu fizer A de Tx, isso vai ser T A de X. Para todo T, para todo X. E se eu fizer também aqui A de X mais Y, isso vai ser a matriz multiplicada pelo X1, X2, mais Y1, Y2. Aqui você tem A11, A12, A21, A22. Então, se você somar antes, você vai ter A11, X1 mais X2, A1 vai ter assim, né? A21, vou botar assim, X1 mais X2, X1 mais Y1, desculpa, A1, A21, eu somei esses antes, mais X2 mais Y2, A12, A22. Por outro lado, isso é a mesma coisa, na hora que eu multiplicar aqui, eu posso pegar o x1 vezes... É a mesma coisa que fazer x1 vezes A1, A21. Aí eu pego o x2 daqui, A12, A22. Pego agora o y1 vezes A1,
A21 mais o Y2, A12, A22, e dá a mesma coisa. Né? Isso significa que A de x mais y é igual a de x mais A de y. Quer dizer, a transformação linear, a transformação dada por uma matriz, significa que se eu aplicar a transformação no múltiplo do vetor, dá o mesmo múltiplo do A do vetor. Aplicar a transformação na soma é o mesmo que aplicar a transformação em cada um e somar. Essas duas propriedades caracterizam o que a gente chama de uma transformação linear. Então, vou... Todas. Vamos usar só duas. É porque a transformação linear, ela leva o zero no zero. A translação translada o zero. Na verdade, é assim, uma translação é isso, deixa... vamos dizer, tem transformações que são parecidas com transformações lineares, são as transformações lineares afins, que é exatamente a transformação linear mais uma composta com uma translação. Tá? Então, você transforma e depois translada. A translação seria a identidade e você translada. É meio injusto com a translação, porque ela preserva tudo, paralelismo, reta, ela faz tudo, ela tem tudo de bom, mas ela não está incluída entre as transformações lineares. Porque, algebricamente, ela é meio... Ela não tem essas propriedades aqui. Porque, ó, significa o quê? Porque você pega o vetor... A translação é isso, você pega o vetor x1, x2 e leva em x1, x2 transladado. Então, quando você, por exemplo, aplica a translação no x1 e no x2, você soma A1 nesse, você soma o A nesse daqui e soma o A nesse daqui. Enquanto que quando você faz aqui no x mais y, você só soma o A uma vez. Entendeu? Quer dizer, aqui você leva x em x mais A. Aqui você levaria x mais y em x mais y mais A, que não é o mesmo que x mais A mais y mais A. Então, ela algebricamente não funciona tão bem quanto a transformação linear. Mas não é que ela seja uma pessoa, nem nada. É uma coisa legal. E a transformação linear tem esse nome porque a transformação linear leva retas em retas. Vamos dizer, as transformações lineares têm assim, as simpáticas são os isomorfismos. Vamos dizer, simpáticos, os mais assim, interessantes, são os isomorfismos, que são bijeções. Mas, eventualmente, e você tem as injetivas também, mas não está proibido de você levar um vetor em zero. Por exemplo, imagina que você faz uma transformação linear assim, 1, menos 1, menos 1, 1. Se você aplicar isso no vetor 1, 1, por exemplo, isso vai dar 1 vezes 1 menos 1, mais 1 vezes menos 1, 1. E isso vai dar 0, 0. Então, você pode ter a transformação linear, que aparentemente ela não tem nada de ruim, tem muitas entradas aqui, mas ela pode pegar um vetor, pode ser mais escondido do que isso, e levar ele em 0. O que significa que levará todos os múltiplos dele em 0. Tá? Então, uma reta inteira vai colapsar. Mas, repara, o que a transformação linear faz? Imagina que eu tenho aqui a origem, vou deixar a minha origem aqui, e aí eu tenho uma reta aqui. Reta.
E a R é dada assim, ó, eu tenho um ponto A, não, vou chamar um ponto U0, e eu tenho aqui um vetor velocidade V. Então, R é igual ao conjunto dos caras da forma U0 mais TV com T em R. Tá? O U0 é o ponto inicial, é esse aqui. Se eu aplicar a transformação A de R, o que vai acontecer? Eu vou pegar cada ponto daqui e vou levar... Então, eu vou pegar esse U0, ele vai parar em algum lugar aqui, que vai ser o A de U0. E aí, quando eu pegar esses caras aqui, eles vão ser os caras da forma A de U0 mais... Eles vão ser os caras da forma A de U0 mais TV com T em R. Estou pegando cada ponto aqui, estou aplicando A nele, nesse conjunto. Só que isso daqui, pelas propriedades de transformação linear, A da soma é a soma dos A's. Então, esse é A de U0 mais A de TV. Mas A de TV é T A de V, com T em R. Olha, o meu U0 é um cara fixo, então ele está aqui e virou esse cara daqui. O meu V também era um vetor fixo e ele virou esse cara daqui, que é o A de V. E agora eu estou pegando a reta que parte de A de U0 e tem A de V como velocidade. Então, ela vai fazer... A imagem dessa reta vai ser uma reta assim. Então, a transformação linear pega uma reta e transforma em outra reta. Se eu pegar uma reta paralela a essa, U1 mais um múltiplo do mesmo V, o 1 vai parar em algum lugar aqui, sei lá, aqui. A de 1. Mas o A de V é o mesmo, né? Então, ela vai virar uma reta paralela. Então, a transformação linear leva retas em retas e leva paralelas em paralelas. Pode levar duas retas em uma mesma reta? Pode, porque, por exemplo, o A de U0 poderia ser 0. E aí, todas essas retas iam no mesmo lugar. Ou pior, né? O V poderia ser levado em 0. E aí a reta seria levada num ponto só. Pode degenerar. Nesse caso, a transformação. Quando a transformação leva um vetor não nulo em 0, ela, de alguma maneira, degenerou ali. Mas essa é a ideia geométrica da transformação linear. E a ideia geométrica melhor é aquela que a gente fez, né? Você tem um quadriculado aqui. E aqui você tem o vetor E1 e o vetor E2. A transformação linear, o que ela vai fazer? Ela vai fazer alguma coisa assim. Ela vai pegar o E1, vai mandar aqui no A de E1. O E2 no A de E2. E aí vai pegar um vetor V qualquer que eu tenha aqui, V igual a x1 é 1 mais x2 é 2, o A de V vai ser A de x1 é 1 mais x2 é 2, que é igual a x1 A de E1 mais x2 A de E2. Então, se esse cara tinha essas coordenadas aqui, o A de V vai parar aqui. Exatamente como a gente fez no caso da matriz. A transformação linear ela faz uma deformação
no espaço todo, mas é uma deformação uniforme. Atenção, você que é fiscal do 26. Então, tem uma outra coisa que a transformação linear faz, quer dizer, tá certo, ela faz uma coisa assim. Em particular, olha só, tem uma coisa que a transformação linear tem que fazer, que é meio, não sei se é surpreendente, mas é interessante. Ó. Se eu pegar uma figura aqui, repara que cada quadradinho desse plano vai virar um paralelogramo aqui. E os paralelogramas todos serão semelhantes a esse paralelogramo padrão aqui. Está claro isso? Então, ó, se eu quadricular essa figura bem, eu vou ter só que paralelogramar ela aqui e ela vai se transformar numa figura que vai ser alguma coisa assim, mas é uma deformação uniforme. Principalmente, olha só, se eu quiser a área dessa figura, eu divido em quadradinhos aqui. E, como uma boa aproximação, eu tenho lá um número n de quadradinhos, que é quase a área dela. Cada quadradinho lá vai se transformar num paralelogramozinho aqui. E os n quadradinhos que dão uma aproximação boa da área aqui, vão se transformar em n paralelogramozinhos que vão dar uma aproximação boa da área aqui. É o mesmo número. E, então, essa área dividida por essa área tem uma razão que é igual à razão da área desse paralelogramo para esse quadrado. É um número que só depende da transformação linear. É a razão entre as áreas. Esse número eu vou chamar de determinante da transformação linear. E para dar a ele um significado mais algébrico, eu vou tentar dar uma definição, fazer um cálculo de áreas de paralelogramos. Tá? Eu vou chamar assim, vou chamar de ômega de UV igual à área do paralelogramo UV. Eu vou tentar convencer vocês de que essa área precisa ter um sinal, não porque a área deva ter um sinal, mas porque algebricamente isso vai ser muito bom. Porque, olha só, vamos chamar isso aqui, então, isso é ômega de UV. Ó, se eu fizer ômega de TUV, eu multiplico U por T, mantenho V, e, obviamente, isso vai dar T ômega de UV. Eu multipliquei um dos lados por T, a área sai multiplicada por T. Claro? Só com um porém, né? Se T for maior que zero, né? Porque se T for menor que zero, eu vou ter que botar um módulo aqui, que é desagradável. Mas vale aqui para todo T maior que zero. Se eu fizer ômega, essa é a parte mais delicada, talvez um pouquinho, ômega de U com V1 mais V2, eu vou ter que fazer um desenho, né? Vamos botar assim, ó. Botar aqui o U, aqui o V1, aqui o V2, esse aqui é o V1 mais V2, eu boto o U de novo aqui, passo assim, então esse aqui é o U, então essa aqui é a área de U com V1 mais V2. Tá? Aqui é o V1 mais V2. Mas observe o seguinte, vamos passar uma paralela a U aqui, vamos tirar o U aqui também, passar uma paralela aqui, outra aqui,
Figura é bidimensional. Olha só, essa área daqui eu posso dividir em duas. Ó. Essa mais essa. Tá legal? Essa daqui, ó, fazer andar. Imagina que ela sai andando assim, esse cara daqui sai andando para cá e ele vem parar aqui. E essa área vira essa daqui, com a mesma base e mesma altura que essa. Essa daqui aqui é V1U. E essa daqui, ó, eu também posso fazer assim e ela se transformar nessa daqui. Hã? Tá tudo plano, tá? Então, essa daqui, ó, se eu esquecer isso aqui, eu tenho U com V1, ela anda e vira essa daqui. Ó. Aqui, olhando aqui assim, essa daqui, ó, esse cara anda aqui e vira essa daqui. Ó. Então, eu quero dizer que ômega de U com V1 mais V2 é igual a ômega de U com V1 mais ômega de U com V2. Só que eu fiz o caso mais bonitinho, né? Porque coisas desagradáveis também podem acontecer aqui, né? Eu podia ter assim o U aqui, e aí eu podia ter o V1 aqui assim, o V2 aqui assim, aí U com V1 daria isso daqui, U com V2 daria isso daqui, e U com V1 mais V2 daria isso aqui, não tem nenhuma chance desse ser a soma desses dois. Mas tem chance de ser a diferença. Esse é igual a esse é igual a esse, então U com V1 é esse, U com V2 é esse, então a diferença U com V1 menos U com V2 dá esse daqui. Aí você pode pensar meia hora, uma hora, um dia, talvez um ano, e ter a ideia de dizer, opa, mas e se eu botar um sinal? Sinal no seguinte sentido. Olha, o que aconteceu aqui? Ó? Aqui, ó, o U gira para o V1 assim, o U gira para o V2 assim, e somou. Aqui ele gira para o V1 aqui, mas aqui para o V2, ó, o U para o V2, ele gira assim. Então, eu posso botar uma área com sinal, dizendo assim, área com sinal. E assim, ó, ômega de U com V é maior que zero se eu tiver U assim e V assim. E ômega de U com V menor que zero se eu tiver U assim e V assim. Quer dizer, aqui, ó, sentido trigonométrico, aqui, sentido horário. E aí você vai ver que tudo magicamente, aí você gasta uma meia hora olhando todos os casos, mas magicamente vai funcionar, inclusive esse T aqui. Porque, olha só, U com V está positivo. Quando multiplica por um T negativo, U vem parar para cá e agora fica negativo. Então, quando você multiplica por um T menor que zero, essa orientação aqui, daqui a orientação positiva e negativa. Tá? Então, repara, girou para cá. Quando você multiplica por menos por um T negativo, você passa a girar assim. Então, troca o sinal. E aqui, todos esses casos que você pode criar aqui, em vez de dar soma da diferença e tal, vão funcionar. Então, com essa pequena alteração, essas propriedades aqui vão valer assim. E vamos botar uma unidade. Tem uma coisa que, por conta
Assim, tem uma coisa aqui que também vale, é o seguinte, passa a valer aqui, que é o seguinte, se você troca a ordem, troca o sinal. Então, U ômega de VU igual a menos ômega de UV. Essa propriedade equivale a ter um sinal. Então, você bota essas três propriedades aqui, 1, 2, 3, e vamos botar uma quarta propriedade, que é a unidade de medida, que é o seguinte, ômega de E1, E2 igual a 1. O quadradinho unitário mede 1. Essa propriedade aqui, ó, tem a característica interessante que o ômega de U é igual a 0. Por quê? Porque com supervelocidade você pode trocar a ordem e ver que isso daqui... Né? Troquei a ordem, U com U, então isso tem que ser menos. Então, se o cara é menos ele, pelo menos números reais ou complexos, determinante é uma coisa de reais, complexos e tal. Pode fazer em outros corpos também, mas... Então, significa que ômega de E1 é 1 é 0, ômega de E2 é 2 é 0. Beleza? Então, essas são as propriedades dessa área com sinal. Primeiro, trocou a ordem, troca o sinal. Segundo, se multiplicar por T, a área será multiplicada por T, inclusive para T negativo. E tem uma distributividade, que, claro, também vale, como trocando a ordem, também vale, né? Daqui, desse e desse, você deduz que ômega de U1 mais U2 com V é igual a menos ômega de V com U1 mais U2, pela propriedade 1, que é igual a menos ômega de V com U1 menos ômega de V com U2, pela propriedade 3, que é igual, pela propriedade 1, a ômega de U1 com V mais ômega de U2 com V. Então, também vale. Aí, podemos dizer, ó, então essas são as propriedades. Apagamos as figuras e fazemos as contas. Então, apagamos as figuras. Esse 3 aqui? Esse 3 é essa propriedade, essa daqui. Eu estou dizendo que sem botar o sinal, essa propriedade não vai valer. Mas botando o sinal, ela passa a valer. Tá? Você tem que checar, fazer aí os casos, para dizer, não, agora acredito mesmo. Então, digamos que esse é o regulamento. Então, digamos que eu tenho aqui epsilon 1 igual a A1, A21, epsilon 2 igual a A12, A22. Por que eu quero isso? Porque eu fiz a transformação linear e eu vi que a razão entre as áreas, né, quer dizer, eu fiz a transformação linear que me transformou esse quadradinho aqui, E1, E2, neste paralelogramozinho aqui, epsilon 1, epsilon 2. E aí, cada figura que eu tiver aqui vai virar uma figura aqui, a razão da área daqui para a área daqui vai ser a razão entre a área desse paralelogramo e desse. Esse aqui tem área 1. Então, eu quero saber a área desse cara. Ou, já que eu fiz um negócio tão abstrato, eu tenho que poder, dadas as coordenadas, calcular a porcaria da área do paralelogramo. Então, agora é a mesma conta do produto escalável. Ômega de epsilon 1, epsilon 2 é igual a ômega. Esse cara daqui é A11 é 1 mais A21
é 2. Esse daqui é A12 é 1, mais A22 é 2. Pelas propriedades, distribui. Então, vai ficar A1, A12, ômega de E1 é 1, mais A1, A22, ômega de E1 é 2, mais A21, A12, ômega de E2 é 1, mais A21, A22, ômega de E2 é 2. Então, ele com ele, 0. Ele com ele, 0. E1 com E2, 1. E2 com E1 é menos E1 com E2, menos 1. Então, isso daqui é igual a A11, A22, menos A21, A12, e eu acabo de inventar o determinante. Tá? Quer dizer, o bicho dado por essa definição absolutamente geométrica é aquela coisa pavorosa, não sei se vocês têm arrepios de pensar no determinante, né? Mas é uma coisa linda, é geométrica. A origem dele é algébrica, você resolve o sistema e tal, mas é o determinante. E tem uma regra de determinante. Repara que as regras de determinante das colunas e tal, pelo menos na parte das colunas, estão aqui, né? Tá? Porque quando você faz o determinante, você soma duas colunas, aí separa em dois determinantes, você multiplica a coluna por um número e tal, tem umas coisas assim, que já estão aqui nos axiomas. E a coisa mais esquisita do determinante é o determinante do produto. Você sabe, determinante do produto, você pega duas matrizes, multiplica, aí já dá aquela coisa assim, e o determinante do produto é o produto dos determinantes. Não sei como é que junta aqueles números todos, multiplica aquela porcaria toda, depois separa em dois. Mas eu sei sem fazer. Substituir, ó. Ué, isso daqui são as coordenadas dele na base canônica. Então, isso aqui significa que o epsilon é A1 é 1, mais A21 é... Certo? Tá? As coordenadas podem significar ponto, podem significar vetor, e podem significar só coordenadas mesmo. Então, porque olha só, eu não ensinei o produto de matrizes, mas eu posso... Quantos minutos eu tenho? Menos de 20 minutos. Eu que passou nada, deu um pouco mais de 10 minutos para ensinar 10 minutos. Bom, então, produto de matrizes, ele tem a ver com a composição das transformações lineares. Quer dizer, imagina o seguinte, você tem aqui um R2, outro R2, outro R2. Aí você tem uma transformação aqui, dada pela matriz A. Então, A, aqui, A1, A21, A12, A22. O que eu vou fazer é geral, vale para Rn. E aqui você tem uma transformação B dada por B11, B21, B12, B22. Ocorre o seguinte, quando você tem uma transformação linear, ela é sempre dada por uma matriz. Porque, olha só, se você tem uma transformação T com T de U mais V igual a T de U mais T de V, e T de TU igual a T de U, para todo U, V e T, você pode fazer o seguinte, você pega o E1
faz o t de E1. O t de E1 vai ser alguma coisa vezes E1, né? A transformação de R2 em R2. Então, o E1, t de E1 vai ser um certo A11 E1 mais A21 E2. E o t de E2 vai ser um certo A12 E1 mais A22 E2. Aí, se eu fizer t de x1, x2, isso é t, mesmo truque, ó, x1 é 1 mais x2 é 2. Isso é x1 t de E1, porque é transformação linear, mais x2 t de E2. Que vai ser x1, t de E1 é esse cara daqui. Esse cara aqui eu posso escrever assim, né? A11, A21, usando a notação do Paulo. Então, esse cara daqui, eu posso escrever A12, A22. Então, aqui eu posso botar x2, que é exatamente a matriz que tem na primeira coluna as coordenadas do t de E1 e na segunda, né, aqui é o t de E1 e aqui é o t de E2. Então, toda transformação linear é dada por uma matriz assim, e esses caras aqui é o t de E1, aqui é o t de E2. E, além disso, a composta, né, se eu tiver U mais V e fizer A de U mais V e depois fizer B desse cara, isso aqui vai dar B de A de U mais A de V, que é igual, isso porque A é linear, e como a B é linear, isso é B de A de U mais B de A de V. Significa que a composta de B com A tem a mesma propriedade das transformações lineares. E se eu fizer B de A de TU, isso daqui vai ser B de T de AU, que vai ser TB de AU. Então, a composta de transformações lineares é uma transformação linear. Então, a composta dessas duas aqui é uma transformação linear. E eu posso achar a matriz dela com essas ideias aqui. Né? Quer dizer, a B vezes A é uma transformação linear C. E essa C tem uma matriz que eu posso chamar assim de C11, C21, C12, C22. E eu vou calcular esses caras a partir desses aqui. Então, vou apagar aqui. E o que é isso? Olha, o C11, C21, esse cara daqui é o B de A de E1. Né? Porque esse cara daqui é o C de E1. Essa coluna aqui, tá? Eu vi que na transformação linear, a matriz dela, a primeira coluna é a imagem do E1, a segunda é a imagem do E2. Então, isso aqui é a imagem do E1. Então, isso daqui é a matriz B, B11, B12, B21, B22, multiplicada pelo A de E1. O A de E1 é a primeira coluna aqui. Que é, bom,
maneira simples de fazer a conta é esse vezes esse, mas esse vezes esse, é a mesma coisa fazer esse aqui multiplicado assim por esse, então isso aqui vai ser B11 A11 mais B12 A22. Esse aqui vai ser B21 A11 mais B22 A22. E, da mesma forma, o C de E2 vai ser o C12, C22, que vai ser B de A de E2, que vai ser a matriz B aqui, vezes A12, A22. E fazendo a conta, né, vai dar B1 A12 mais B12 A22, B21 A11 mais B22, A21 não, A12 A22. Essa matriz, por definição, é o produto. Então, eu defino, eu digo que essa matriz, definida assim, né, é o produto, a matriz C é o produto da matriz B pela matriz A. Então, ela é definida, o produto de matrizes é definido para representar a matriz da composta dessas duas transformações. Então, essa matriz C, que tem essa definição, um monte de multiplicação aqui, ela tem que ter a seguinte propriedade. Se eu pegar uma figura aqui, ela vai virar uma figura aqui, né? Então, aqui vamos dizer a figura F, essa figura é C de F. Então, a área de C de F, eu vou pagar as contas, bom, vou pagar aqui. Então, eu tenho a transformação A, eu aplico A nessa figura, depois aplico B e eu chego numa coisa aqui que eu chamo C de F. Como a C é linear, a área de C de F dividido pela área de F é o determinante de C, com sinal. Tá? O determinante tem um sinal, depois eu vou explicitar o significado dele. Tá? Porque quando eu transformo os vetores da base canônica dos outros vetores aqui, eles podem mudar de orientação. Então, tem um sinal. Tá? Bom, mas, por outro lado, eu posso pegar isso daqui e dizer o seguinte, isso é a área de C de F dividido... C de F, eu posso escrever assim, né? Isso é a área de B de A de F. Ora, a área de B de A de F, eu posso dividir pela área de A de F, multiplicar pela área de A de F e dividir pela área de F. Então, como esse daqui é B de A de F, essa área é essa. Essa área é essa. E essas duas cancelam. Por outro lado, eu estou com a área de B de alguém dividido pela área de alguém. Então, isso daqui é o determinante de B. E esse daqui é o determinante de A. Então, aquela fórmula virou uma coisa até bonitinha. Né? Foi no começo, foi logo no começo eu disse, olha só,
transformação linear, pega uma figura aqui, transforma em outra figura aqui, tem uma homogeneidade, eu parti em pedacinhos e tal. Então, tem um número que eu chamei de determinante, que é a razão entre a área de cá e a área de cá. Aí, mais ou menos ainda, porque tem um sinal. Aí eu fui fazer, mas essa razão entre as áreas é a razão entre a área do paralelogramo formado pelos vetores coluna da matriz, dividido pela área do quadradinho, que é 1. Então, é a área do paralelogramo. Aí eu fui calcular a área do paralelogramo. Aí eu inventei o determinante com um sinal. Então, essa área que eu estou falando o tempo todo, agora ela tem um sinal. E ela é dada por esse determinante que eu calculo multiplicando esse por esse menos esse por esse. Então, mas isso vale para a razão entre áreas. Então, eu peguei uma figura aqui, transformei nessa daqui, eu sei que a área dessa dividida pela área dessa é o determinante de C. Determinante de C que se calcula como é o determinante da matriz. Né? Pega essa matriz que eu calculei aqui, pega esse cara, multiplica por esse, faz menos esse multiplicado por esse, e isso é o determinante de C. Não tenho nem... Imagina se fosse uma matriz N por E. Né? Mas é isso, tá certo? Esse cara por esse, menos esse por esse. Então, no caso, esse é o primeiro por esse, menos esse por esse. Esse é o determinante de C. Ele é a razão entre essa área e essa área daqui. Com sinal. Com razão, com sinal. E agora eu estou dizendo, mas olha, essa área, dividida por essa, eu posso escrever assim. Isso é uma área de B de alguém dividido pela área de alguém. Então, é o determinante de B. Esse aqui é a área de A de alguém dividido pela área de alguém, é o determinante de A. E os sinais casam pelo seguinte. Vamos dizer, o que acontece aqui? O que significa o sinal do determinante? Você tem aqui o seu quadradinho. Aí ele está pintadinho de azulzinho. Podemos fazer vários vídeos com diversas conotações. E ele, reparar, aí você tem aqui o E1 e o E2. Aí você fez a transformação linear, e aí o A de E1 veio para cá e o A de E2 veio para cá. Aí o seu quadradinho mudou de orientação. Ficou rosa. O determinante é negativo. Tá? Se agora o B, né, o B, pegar esse cara e transformar num outro assim, se ele mantiver a orientação, esse cara vai continuar rosa. E aí você vai ter um determinante negativo vezes um determinante positivo, dá um determinante negativo, que corresponde à mudança de orientação. Se ele agora mudar a orientação de novo, esse cara daqui vai ficar azul. E aí você tem negativo, o negativo dando positivo. E se nada for mexido, a família estará toda tranquila, ninguém mudou de orientação, pum, 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 começou azulzinho, terminou azulzinho. E aí é positivo, positivo, positivo. Tá? Então, quer dizer, esse bicho que a gente calcula algebricamente, né, que é o determinante da matriz, ele tem esse significado geométrico. E, curiosamente, essa propriedade de que o determinante do produto das matrizes é o produto dos determinantes, a propriedade assustadora, é uma coisa absolutamente geométrica.
O que não é tão simples, vamos dizer, você tem que ir na fórmula, tem que inventar outra maneira de pensar, é que o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz. Mas a conta, nesse caso, é simples. Oi? 3 minutos? Eu passei 3 minutos. Passei 3 minutos. Então, tá bom. Então, é isso. Determinante.